Olá, caros alunos do sexto ano do Colégio do Carmo, novamente o professor Raposo trazendo mais uma unidade temática do nosso segundo trimestre, tá? Olha só, unidade 2, capítulo 5, agora nós vamos falar da vida no solo. Gente, falar de solo, eu tenho os principais elementos que nós já vimos, por exemplo, minerais, humus, água, ar e os próprios seres vivos, aonde nós estamos dentro desse contexto. Temos também elementos que preenchem esse solo, principalmente água e o ar, elementos fundamentais, inclusive, para a nossa sobrevivência. E temos também algumas galerias por onde o ar circula. Ali nós vamos encontrar principalmente os principais decompositores, que são os fungos e as bactérias, que conseguem reciclar esse nosso solo. Tudo bem? Então, gente, falar de solo, eu tenho vários tipos de solo que nós vamos ver a partir de agora. O nosso segundo solo, nós temos aqui o solo amazônico. Frágeis, com pouca espessura, com uma camada de material orgânico que vem das plantas e por elas assimiladas. É um solo bastante fértil, ou seja, podemos plantar ali vários vegetais e com certeza teremos, se ele tiver com boa fertilidade e presença de humus, com certeza teremos vegetais, por suas consequências, bastante vigorosos ali, né? Dando frutos para a nossa alimentação. Temos também como outra característica, ele apresenta 20 centímetros, mais ou menos, de espessura. E faz com que esse solo, às vezes, se torne um solo um pouco pobre, com alto grau de acidez. Aquela nossa escala de pH que nós vimos na nossa última aula. Não esquecendo, tá? De 1 a 14, 7 é neutro, quanto mais próximo do 1 mais ácido, quanto mais próximo do 14 mais básico, tá? Vamos ver o próximo tipo de solo. São os solos da caatinga. Essa imagem é bem autossugestiva, tá? Eles são rasos, ricos em minerais, têm aspectos pedrogosos, olha essa palavra, né? Pedrogosos. Não armazenam água e na estação de seca a temperatura dos solos pode chegar a 60 graus Celsius. Gente, é um solo bastante castigado, né? Vamos ver o próximo solo. São dos campos. O clima, geralmente, dessa região, clima temperado, que possui estações bem definidas ao longo do ano. Possui também grande amplitude térmica, onde o inverno pode alcançar 0 graus Celsius. Já pensou o que é 0 graus Celsius? Super frio, né, gente? Em relação ao solo, ele varia de moderado a fértil. Ele tem esses desníveis. Predominam planícies, mas podem ser encontradas algumas colinas, onde há estepes e o solo é excelente para a nossa agricultura. Vamos ver outro tipo de solo. O solo do Pantanal. Ele tem um complexo chamado Complexo do Pantanal. O que significa dizer isso, Raposo? Que a vegetação de outros biomas também crescem nesse tipo de solo. Vamos pegar aqui as nossas mangueiras. As nossas mangueiras que nós dizemos que é nossa, não é de origem africana, mas se deu muito bem aqui no nosso solo. Isso mostra essas diferenças que podem acontecer dentro da nossa vegetação. O clima é tropical, úmido, solo rico em nutrientes e grande diversidade. Isso aqui, gente, é o patrimônio da humanidade concedido pela Unesco, tudo bem? Vamos ver o próximo tipo de solo, o solo do cerrado. Esse aqui, gente, ele tem uma lenta decomposição de humus e função do longo período de seca, ou seja, esse solo aí não fica bastante fértil por um período bastante prolongado. São momentos isolados, tá? Olha só a imagem autossugestiva para vocês observarem, tá? A pecuária também se expandiu e o cerrado contribui para mais de 70% da produção de carne bovina no país, tá? Isso não tenha menor sombra de dúvida. Temos aqui, ó, os dois elementos decompositores, tá? Temos fungos e bactérias, mas temos também presença de um grupo de animais chamados de anelídeos. Como principal representante temos as minhocas, que elas conseguem escavar e perfurar o solo, oxigenando esse solo e deixando inclusive mais fértil. Ou seja, Raposo, se eu tenho um solo que tem presença de humus, mas que também tem a presença de minhoca, e isso deixa um solo mais potencialmente, vamos dizer assim, favorável à vegetação? Com certeza, presença de minhoca no solo
é um fator muito positivo, tudo bem? E aqui vamos encerrar a próxima lâmina com os decompositores, aquilo que eu havia falado. Fungos e bactérias são os principais decompositores do nosso ambiente, também chamado de animais detritívoros, palavra sinônima, tudo bem? E esses animais são responsáveis pela fragmentação dos detritos, excrementos, inclusive cadáveres. Nós somos feitos de matéria orgânica. Quando a gente morre, eles se alimentam dessa nossa pele, desses nossos órgãos, fortalecendo os nossos solos e restos de seres vivos também. Tudo bem? Então fica para a nossa próxima aula a nossa temática número 6, ainda falando de solo. Um grande abraço. Tchau, tchau.